Seja bem-vindo, meu amigo fiscal de contrato. Aqui é o canal L Gustavo, fiscal de contrato. E nós temos o objetivo aqui de fazer o seu contrato ficar organizado, utilizando uma boa gestão contratual. E aqui nesse vídeo, nesse episódio, eu queria trazer 8 pontos essenciais que o fiscal de contrato ele tem que levar para a primeira reunião com os representantes do contrato após pagar um contrato remanescente de outro fiscal. Já aconteceu com você? De disser assim, olha, o contrato tal, que já tem 2 anos, não vai ser mais. O fiscal não vai ser mais fulano, agora vai ser você. Aí você, meu Deus do céu, e agora? Eu peguei esse contrato. Se for um contrato bom, você. Ah, não. Outro fiscal era um fiscal de boa, bem organizado, o contrato tá em voo de cruzeiro tranquilo, sem problemas. Mas se for um contrato complicado, que é contratado complicado, que o fiscal é complicado, fiscal desorganizado, e aí? Você pegou esse contrato e agora? Primeira ação, não é, que você tem que fazer. Então você vai chamar a reunião, né? Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, né? Ação 000, para deixar claro aqui. Faça uma linha de corte no tempo entre sua designação como fiscal de contrato. Gustavo, o que isso quer dizer? Você precisa ter claro a data que você foi designado, para dizer, olha, dessa data anterior era outro fiscal. Ó, não sei. O que você precisa fazer? Fazer uma linha de corte e resgatar o histórico do contrato. Então, o que você tem que fazer? Pegou um contrato remanescente? É resgatar o histórico. É saber que daquela data para trás era outro fiscal. Tá aqui, ó, o histórico. Se tiver alguma auditoria, se o auditor perguntar para você, é você dizer que tá aqui o histórico. É você entregar para ele o histórico. Porque você não era fiscal, tá? Você nem estava lá para decidir alguma coisa e o histórico está aqui. Então, como fiscal administrativo de um contrato remanescente, não é, de outro fiscal, é você entregar o histórico. Agora, da data de designação para frente, aí sim, aí você precisa tomar essas 8 ações, né, esses 8 pontos que eu vou trazer para você. Em primeiro lugar, peça o organograma da contratada, mais e-mails, telefones corporativos, né? Não peça nem e-mail nem telefone pessoal. E-mails, né? Contatos, e-mails, telefones corporativos, né? Então vou e-mail, organograma da contratada, lembrando que o organograma são as funções do contrato, né? Líder, supervisor, gerente, enfim. Uma página mostrando o organograma. E aí você vai precisar também dos contatos, e-mails e telefones corporativos. Gustavo, por que eu tenho que pedir isso? Você está pegando um contrato remanescente. Você nem sabe quem são as pessoas. Então, muito importante você ter uma posição oficial, né, da contratada de quem são as pessoas que você pode contactar. Senão você não vai saber de quem cobrar. Ponto 2, modelo de RDO. Modelo de RDO, né? Então, histórico do contrato. O mínimo aceitável. Então aqui basicamente não sei se você sabe da sigla, RDO é relatório diário de obra, né? Era o nome que se dava. Mas basicamente é um relatório diário de atividade. O que é que está acontecendo no seu contrato? Se um auditor chegar para você e perguntar, olha, o que aconteceu no dia tal no contrato? Há 5 meses. Você tem um registro? Porque ninguém vai decorar o que aconteceu. Mas é muito importante você ter um documento que você possa consultar, tá? Aqui, ó, no mês tal, dia tal, aconteceu isso, teve tantos equipamentos, tantos veículos, tantas pessoas, choveu, fez sol, as atividades foram feitas nessa área, nesse local. Então é muito importante você pedir o modelo de RDO se está adequado para e se tem o mínimo de informações aceitáveis, né?
Ponto 3. Ponto 3 é: o contrato é a regra do jogo. Então é muito importante você deixar claro que pegou um contrato remanescente, olha, você dizer para contratado o seguinte, né, para o representante, olha, eu não sei como era a gestão do outro fiscal, mas eu quero deixar bem claro que o contrato é a regra do jogo, tá? Contrato é a regra do jogo. Então, às vezes tem fiscal que nem conhece o contrato, nem cobra do contrato, é contratado há muito menos. Então, deixe isso bem claro. Por quê? Porque as pessoas vão dizer o seguinte: ah, mas antes não era cobrado, por que agora é? Olha, antes não era cobrado, não sei por quê. Mas agora vai ser, por quê? Porque está no contrato. E a contratada assinou, o fiscal assinou e todos precisam cumprir o contrato. Tá bom? Ponto 4. Não é? Esse foi o ponto 3. O ponto 4 é auditorias. Auditorias nas CLTs, NRs, no contrato e ACT. Então, é muito comum fiscais não fazerem auditorias, né? Então, o fiscal tem que estar fazendo auditorias, né? Fazendo checklists, ir no campo, e às vezes a contratada não está acostumada com essa cobrança. Mais vezes, CLT não é opcional, tem que cumprir. NR não é opcional, tem que cumprir. Contrato não é opcional, tem que cumprir. Ou pelo menos depois que assinado, é obrigatório cumprir, né? Ninguém é obrigado a assinar, mas uma vez que é assinado, tem que cumprir. ACT, Acordo Coletivo de Trabalho, não é opcional, tem que cumprir. Então, não tem meio termo. Então você deixa claro. Mas é muito importante você trazer isso na primeira reunião com a contratada, né? Desse contrato remanescente. Olha, eu vou fazer auditorias. Eu vou estar fiscalizando mais. Tá? Ponto 5. Gestão contratual. E aqui entenda-se saldo, gestão dos serviços, reuniões, pendências, cartas, e-mails. Então, o que acontece? Existem muitos contratos que são bagunçados, não é? Não tem um controle do saldo contratual, não tem o controle da gestão dos serviços, ou seja, das atividades que vão ser feitas na próxima semana, quais são? Das atividades que não foram executadas, não foram concluídas, não tem ninguém fazendo gestão, não tem ninguém fazendo reunião, não tem o controle das pendências, né, o prazo. Poxa, isso aqui eu pedi para você fazer na semana passada, há 15 dias, há um mês, e você não fez. Enfim, não tem ninguém fazendo esse controle. Ninguém envia carta para ninguém, não é? Muitas vezes é uma contratada que está há muito tempo fazendo algo errado e não tem nenhuma carta, por exemplo, de notificação, né? Aí você, poxa, como é que o contrato passou 2 anos tendo este serviço ruim, não tem nenhuma carta, né? Então, muitas vezes a contratada está mal acostumada, né? E-mails, né? Não tem troca de e-mail, é tudo de boca. Enfim, deixe claro. Agora é gestão contratual. Deixe isso bem claro. Ponto 6. Local de instalação. Então, aqui, ó, faça uma visita à contratada. É muito importante fiscal ele fazer uma visita, saber onde a contratada está, saber como são as instalações da contratada, até para saber se ela está cumprindo as NRs, né? Conhecer as pessoas, apertar a mão das pessoas, opa, tudo bem, eu sou fiscal do contrato, então se apresentar, visitar a contratada. Se tiver algum problema, aí você sabe onde ir. Então, faça uma visita, converse com as pessoas, se apresente. Eu sei que muitas pessoas só querem estar no Zap Zap, no e-mail, mas é muito importante o fiscal se apresentar. Muito importante o fiscal estar presente. Muito importante o fiscal ele dar as caras e conhecer as pessoas, tá? Porque o objetivo do fiscal é ser um facilitador, não é ser uma pessoa que vai dificultar um processo, mas alguém que vai facilitar o processo. É alguém que vai estar ajudando a contratada no que ela precisar dentro do contrato, tá bom? Então acredito que o relacionamento do fiscal
com a contratada tem que ser um relacionamento e deve ser um relacionamento amigável. Ponto 7. Procedimentos executivos da contratada. Então aqui é muito importante. Muitas vezes a contratada está executando sua atividade e não tem um procedimento escrito. E aqui eu vou fazer uma pergunta para você. Seja se você pegou o contrato remanescente ou não, mas eu vou fazer uma pergunta para você. As atividades executadas do seu contrato, ou seja, os executantes, eles têm um procedimento, um passo a passo para fazer? Se não tiver, você está correndo um sério risco de ter acidentes, de ter atividade mal executada, com má qualidade, com má gestão, com índices de SMS abaixo, ou seja, com desvios, incidentes, acidentes. É muito importante a contratada ter um procedimento de execução, a atividade tal tem um passo a passo, aprovado por alguém qualificado. Tá? Então existem contratos que cada um faz da sua cabeça. E é perigoso, né? Por exemplo, eu já fui, estava conversando com um eletricista, ele dizia, Gustavo, tem eletricista que ele coloca, secciona o neutro, deixa a fase ligada direto. Aí você não sabe o que é isso, né? Então, alguém vai trocar a lâmpada, tá lá a fase direto, a pessoa pode morrer, né? Tem que seccionar a fase. Então, mas às vezes o cara não tem nenhum procedimento para seguir, né? É claro que todo eletricista tem que saber isso, é coisa básica, enfim. Se é fiscal, você não precisa saber disso não, mas eu tô dizendo o seguinte, existem coisas básicas que as pessoas não estão fazendo. Por quê? Porque não tem um procedimento escrito. E o oitavo e último ponto é perguntar se a contratada está precisando de alguma ajuda. Isso aqui a maioria dos fiscais não pergunta. Os fiscais só cobram, só batem, só criticam, mas não perguntam à contratada, vem cá, você está precisando de algum apoio, de alguma ajuda, tem alguma dúvida? Se apresente como facilitador, termine a reunião dizendo o que é que vocês estão precisando, o que é que há muito tempo o pessoal só cobra, mas ninguém faz por vocês. Eu estou aqui para ajudar. E eu vou fazer o máximo para ajudar vocês. Então, se apresente como facilitador da contratada, pergunte se a contratada está precisando de alguma ajuda e, obviamente, você vai ajudar dentro dos requisitos contratuais. Por quê? Porque no contrato tem obrigações da contratada, mas também tem obrigações da contratante. E a pergunta é, será que a gestão do fiscal anterior, será que ele se preocupava de fazer a obrigação da contratante? Não é? Então, não é só a contratada que tem a obrigação, a contratante também tem. Então, procure identificar se nesse contrato as obrigações da contratante, ou seja, as nossas obrigações, minha obrigação como fiscal está sendo feita. Porque cobra, 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 mas você está fazendo o que deve ser feito. Então é isso. Tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. É isso aí. Te espero na próxima aula, no próximo episódio.